Feche teus olhos nessa noite. Deus da igreja. Aleluia! O caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Deus dos obreiros dessa igreja. Senhor, foi lido aqui, Senhor. O que o Senhor nos ensinou, Pai querido e Pai amado. Glória a Deus. Meu Deus, repreende, Jesus. Na noite de hoje, ó Deus querido e Deus amado. A tua palavra diz, ó Deus querido e Deus amado, louvado seja o seu nome. Que existiu um homem, Senhor, que ele veio a semear trigo, ó Deus querido e Deus amado. Mas no meio da madrugada vieram os homens maus, ó general de peleja. No meio dos trigos, ó Deus querido e Deus santo, eles plantaram o joio, ó Deus querido e Deus amado, enquanto o dono do terreno dormia, Senhor. Ele estava no teu levaço, ele dando e a sépia calabando reta, calabando e a súbia canto récia. Jesus, Satanás queria apontar o escândalo dentro da igreja, Jesus. Eita glória! Satanás queria apontar um escândalo dentro da igreja, Jesus, Satanás queria colocar o joio dentro da igreja para fazer um escândalo, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por guardar essa igreja. Muito obrigado por guardar esse ministério. Muito obrigado por guardar essa tribuna, Senhor. Continua guardando o teu povo. Continua guardando a minha vida, Deus. Jesus, continua guardando o general de peleja. Todos que passam por essas portas. Jesus, o Senhor é o Deus que despedaça o ferrolho. Jesus, o Senhor é o Deus que quebra a carruagem de fogo. Jesus, o Senhor é o Deus, meu Pai, que desfaz toda a lança, Senhor. Aonde houver, Jesus, aonde houver, Deus querido e Deus amado, brechas, em nome de Jesus, na noite de hoje, desfaz dela. Em nome de Jesus, quebra ela hoje. Aonde houver, meu Pai, no seu santo e poderoso nome, ó Deus querido e Deus amado, qualquer armadilha, qualquer cilada preparada, Jesus, no ministério de louvor, Jesus, nas irmãs, ó Deus querido e Deus amado, Jesus, aonde houver o ministério, Senhor, dentro dessa igreja, Pai, Jesus, com brecha, Jesus, brecha ela agora. Envergonha Satanás na noite de hoje. Envergonha o diabo na noite de hoje, Jesus. Jesus, envergonha o diabo na noite de hoje, Senhor. Jesus, somos porteiros dessa igreja. Jesus, o Senhor não edificar a cidade, Pai querido e Pai amado, em vão, meu Pai. Vigia o sentinela, ó Deus querido e Deus amado. Meu Deus, meu Senhor da glória, Jesus, eu sei que passaram pessoas por essas portas, precisando de algo da parte do Senhor, mas não é riqueza, não é ouro, é de um encontro de verdade, Jesus, e que na noite de hoje, meu Deus, que coisa forte, Jesus, que coisa forte, Jesus, que coisa forte. Jesus, tem obra de bruxaria sendo desfeita agora. Jesus, tem obra de bruxaria sendo desfeita agora, Senhor. Jesus, tem um demônio chamado Maria do Lobo, ó Deus querido e Deus amado. Tem um demônio chamado Maria do Lobo, ó Deus querido e Deus santo. Quebra ela, Jesus. Quebra ela, Jesus. Toda Maria do Lobo, Jesus, que está escondido. Jesus, toda Maria do Lobo, ó Deus querido e Deus amado, que planejou. Jesus, toda a rainha do inferno seja quebrada na noite de hoje. Jesus, é culto da família, Senhor. Bate
tenda. Repreende o laço do passarinheiro. Repreende o laço, a peste penitenciosa, a seta que voa de dia. Jesus, a mortandade que assola a escuridão. Jesus, guarda a nossa casa, Pai, e todos os nossos feitos, Senhor. Estenda tuas mãos em direção à tua casa neste momento. Coloca as mãos sobre o teu coração nessa noite. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Senhor da glória. Deus é fiel, Jesus. Aleluia. Irmãos, crente não faz simpatia não, irmãos. Irmãos, crente não faz simpatia não, irmãos. Eu sei que tem gente que não está aqui, que era para estar aqui, mas também está ouvindo isso. Irmãos, crente não faz simpatia não, irmãos. Crente não faz simpatia para ter marido. Crente não faz simpatia para ter serviço. Crente não faz simpatia para a saúde. Crente não faz simpatia não, irmãos. Edas, recalado, não te assumo. Crente não faz simpatia não, irmãos. Jesus, tem casa aqui, Jesus. Tem casa aqui na noite de hoje, Jesus. Tem casa aqui, Jesus, na noite de hoje, Jesus. Jesus, que eu vejo no portão da casa de casa daqui hoje, ó Deus querido e Deus amado. Projeto do diabo que entrou para dentro, Senhor. Jesus, o diabo falando, Senhor, que não vai sair de lá de dentro, Pai. Jesus, eu vejo o projeto do diabo que entrou de portão para dentro, ó Deus querido e Deus amado. Estenda a mão para a tua casa, igreja. Estenda a mão em direção à tua casa. E fala comigo assim, Jesus, vai na minha casa. Jesus, todo o projeto do diabo, Deus querido e Deus amado, arranca de dentro da minha casa, arranca da porta da minha casa, arranca do meu portão. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, vai trabalhando dentro dessa igreja, na vida dos meus irmãos, Senhor. Jesus, liberta ela, Jesus, liberta ele, Espírito Santo de Deus. Jesus, joga por terra, meu Pai. Louvado seja o seu nome. Toda a armadilha ensinada, Jesus, porque tem caminho para o homem que parece ser bom, Jesus, mas o final dele é caminho de morte. Glória, 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 glória. Aleluia. Jesus, a casa que tem simpatia. A casa que tem simpatia, Jesus. A casa que tem o nome de alguém dentro da geladeira, Jesus. Estou escutando o diabo gritando aqui na noite de hoje. A casa que tem o nome da pessoa dentro da geladeira. A casa que tem o nome dentro da cabeça de alho, Jesus. Jesus, a casa que tem o nome na borra de café, Senhor. Jesus, a casa, Deus querido e Deus amado, louvado seja o seu nome, que tem o nome de alguém atrás da porta. Jesus, vai arrancando de lá agora em nome de Jesus, ó Pai. Vamos fazendo desse nosso na noite de hoje. Jesus, quebra essa obra de uma barulho general de Pereira. Desfaz e quebra toda a força do mal, Pai. Meu Deus, meu Senhor da glória, toda a força oculta, toda a força maligna, na noite de hoje, Jesus, seja repreendido na autoridade do teu nome. Jesus, toma os filhos, Senhor, toma os filhos da tua igreja. Jesus, toma os nossos filhos, toma os nossos netos, Pai querido, Pai amado. Jesus, toma as esposas, toma os maridos. Jesus, toma os propósitos nas tuas mãos na noite de hoje, Pai. E quebra toda a guarda do inimigo na noite de hoje. Na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, desfazendo todo o laço, Jesus.
na saúde dele, Pai. Toca na minha saúde, Jesus. Toca na saúde dela, Jesus. Toca na saúde dos nossos filhos, Espírito Santo. E faz a obra na noite de hoje, Jesus. Que nós possamos sair daqui crente de verdade. E que toda barreira do mal, Espírito Santo de Deus. Venha ser envergonhado na autoridade do teu nome. Venha ser envergonhado pelo poder da tua palavra, Jesus. Eu te apresento na noite de hoje a tua igreja, Senhor. E peço ao Senhor, ó Deus Santo, Deus amado, que a nossa adoração possa chegar diante do Senhor e que o Senhor possa nos envolver na tua presença, quebrando todo o grilhão do mal sobre a nossa vida, até o dia que o Senhor venha do céu e a igreja aplauda o nome do Senhor. Ou você agrada um e aborrece o outro. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Não é que eu estou falando para você ficar do lado de Satanás, mas do lado de Satanás, a mão de Deus te arranca. Mas da mão de Jesus, quando ele aperta, quem tira? Que ainda faz simpatia, irmãos. Está queimado pela autoridade do nome de Jesus. Deus está repreendido em nome de Jesus. Você sabe qual é o pior de tudo? No portão de uma casa. E o portão dessa casa é um portão prateado. Portão grande. Um portão grande de correio. E dentro dessa casa tinha um homem e uma mulher. E os dois crentes dessa igreja. E a mulher pegava o nome de uma mulher da igreja e colocava dentro da geladeira. Quem acredita aqui no pastor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Só os homens chegam a repetir comigo. Olha para um homem que está do seu lado e fala assim, ó, quem é casado, fala assim, ó, quem veste as calças dentro da sua casa é você. Fala para ele, fala para ela. O cabeça da sua casa ainda é você, rapaz. Fala para ele, fala para ela. Fala só para ele, para ela não. Deus me mostrava um casal. Só não vou falar o nome. Uma mulher pegando o nome de uma mulher daqui de dentro da igreja e colocando dentro da geladeira. E um dia desse a pastora Priscila me falou de um sonho. Meu Deus. Rapaz, é difícil a pastora Priscila errar esse sonho que ela tem. Misericórdia. E o marido falou assim, não faz isso não, eu vou fazer assim, então você que sabe. Está repreendido em nome de Jesus. Está queimado em nome de Jesus. Mas não é simpatia não. Está queimado não é simpatia não. Está queimado que ainda existe o homem frouxo. Aleluia! Está repreendido em nome de Jesus.
ainda existe ordem com a... Como é que se fala? Ainda existe descendente de Acabe. Jezebel fala e Acabe baixa a orelha. O crente que ainda faz simpatia, irmãos, está condenado ao inferno. Continua nessa que você vai para o inferno. Verdade. Vou fazer simpatia porque eu estou passando mal, vai para o inferno. Vou fazer simpatia porque minha neta, meu neto, meu filho, vai para o inferno. Vou fazer simpatia porque ele está demorando a chegar, vai para o inferno. Vou fazer simpatia porque eu não gosto dela, vai para o inferno. Vou fazer simpatia para abrir uma porta de trabalho, vai para o inferno. Vou fazer simpatia para isso, para aquilo, para aquilo outro. Vai para o inferno. É verdade. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque Deus não deixa ninguém enganado. Deus não te deixa enganado por ninguém, rapaz. Ninguém. Meu Deus. Meu Senhor. Esqueci até o que eu ia fazer depois dessa. Aleluia. Evangelista, uma salva em nome de Jesus. Está repreendido. Meu irmão começou até a suar. Pastor, eu não acreditei nisso, quer dizer, não acreditei, eu não dei muito ouvido no som. Outra eu não sei. Mas eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Eu vou deixar as meninas louvar daqui a pouco. Mas eu quero que a igreja. Quem está com Bíblia aqui dentro da igreja? Tá? Quem não tem Bíblia aqui dentro da igreja? Quem não tem? Quem é que não está sem? Quem está sem Bíblia? O adulto que está sem Bíblia. Oh, glória. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. O pastor não vai pregar não, pastor diz 9 horas. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas é logo depois de Coríntios. Acho que é Coríntios. Segunda Coríntios. Abriu a Bíblia no livro de Gálatas? Amém. Agora você abre a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Abriu? Agora você abre, você fica paradinho aqui, filhão. Capítulo 6. Eu pergunto à igreja, um cristão que quem não tem maneira está comigo? Isso. Capítulo 6. Todo mundo. Isso. Um obreiro fica do ladinho do outro e eu quero que todo mundo, quem sabe, todo mundo lê o versículo 7 junto. Pastor, não consigo ler porque o pessoal está falando, mas lê então para você. Quando o pastor falar 1, 2, 3, todo mundo lê, tá bom? Tá bom? É. Ó, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, pode ler. Não Deus não nos deixa agradecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Repete de novo. Deus não nos deixa agradecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus?
filho vai visitar uma mãe no sanatório. E a mãe dela está com um... Como é que se fala? Ela perdeu o sentido. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Ela perdeu o sentido da vida e o filho está do lado da mãe. Ele olha para a mãe e fala assim: eu não sei por que você serve a esse Deus. Você é a pessoa mais bondosa que eu já vi na minha vida. Você é a pessoa que sempre fez o bem. E hoje você está aí dentro desse sanatório, está sem sentido nenhum. E eu sempre que fui uma pessoa perturbada, má, e maltratei todo mundo, eu tenho tudo que eu quero. A mãe dele quieta estava, ela volta em uma lucidez tremenda e fala: meu filho, tem prisões que ela não existe grade. Tem prisões que existe que aprisiona a pessoa, mas é com prazer. Tudo de ruim que a pessoa faz é justamente para ela não procurar Deus, para ela não procurar mudar, porque aquilo ali para ela é bom, é agradável. Mas só que essa prisão é a pior prisão que existe. Ele de olho regalado, ela fala assim: porque essa prisão não existe grade. Essa prisão sempre esteve com a porta aberta. Mas vai se chegar uma hora que ela vai fechar. Já viu aquela pessoa que sempre fez o mal, e sempre teve tudo, e sempre fez o mal, e sempre teve tudo? A hora que a tampa do caixão fechar, não tem como falar que está arrependido. Não tem como falar que está arrependida. Na hora que a tampa do caixão fechar, não tem como pedir perdão. Sabe qual é o segredo, irmãos? O segredo é se consertar hoje. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém se zomba. Não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ele colherá. Estão esperando o presbítero Fabrício a colheita para o último dia da vida. Estão esperando a colheita para o último dia da vida. Ei, preste atenção aqui. Eu estava orando, nós estávamos orando aqui. Apareceu uma caveira aqui quando falava de união. Aleluia. Sabe por quê? Eu prefiro. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Perdi até o mundo. A gente estava na janela. Quando a gente falava de união. É assim, evangelista, mas ó, eu sei que eu estou errado, mas só porque o evangelista o está falando, não vou obedecer. Eu prefiro me lascar lá na frente, mas eu não vou obedecer, porque Deus deu para ele, era para dar para mim. Olha lá. Deus dentro do porteiro Alex que era para mim. Eu sei que ele está certo, eu não vou concordar. Por mais que custe a minha liberdade, eu não estou nem aí. Deus vai usar a missionária dele, ele está doido que vai usar o quê? Ela falou, não vou concordar com ela nunca. Mas não sabe que é o Espírito Santo que está dando. Que é o Espírito Santo que está falando. Já pensou? Quando o Balaque fala com o Balaão, quando está em cima da mula, para profetizar. Mas Balaão ele já estava vendo, evangelista, que tudo que ele ia falar de maldição sai da bênção. E quando a mula começa a falar com ele, você pode prestar atenção que ele tomou um estalo. E depois que a mula falou, depois que ele começou, que ele lembrou: caramba, eu estou ficando doido. Igreja, tem gente que está esperando Deus usar a mula porque não quer que Deus vai usar alguém que ele acha que é mais inferior do que ele.
vou falar uma coisa para você. Tu vai morrer e vai para o inferno. E Deus não vai usar mula nenhuma para você. Tem gente que está esperando passar 3 dias no útero do inferno, assim que Jonas disse, e depois ser cuspido para ele ir para mim, matar-se, perdão. Aleluia. Você vai para o inferno porque isso nunca vai acontecer com você. Tem gente que está esperando João Batista voltar e pregar no meio do deserto. Arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino da salvação. Isso nunca vai acontecer. Glória a Deus. Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é Deus falando com a terra. Aleluia, Pai. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Essa escuridão, essas trevas, era a nossa vida lá fora no mundo. Mas o Espírito de Deus nos alcançou. Aleluia. E Deus pôs a luz dele dentro do nosso coração. Glória a Deus. Mas o que está escrito em João 8, 32, 44, se eu não me engano, 8, 44, os homens amaram mais as trevas, porque as obras das trevas eram boas. Deixa eu te falar uma coisa na noite de hoje, é noite de fazer a separação, é noite de deixar o Espírito Santo de Deus entrar e jogar essas trevas por terra, que tenta habitar em nossos corações. Você era uma terra sem forma e vazia, e Deus te deu fôlego de vida para adorar Ele. Deus te deu fôlego de vida para que você pudesse alcançar outras vidas que andassem em trevas. Mas eu não vou mudar porque é o pastor que está falando. Eu não vou mudar porque é o presbítero, é o evangelista, é o diácono. Não tem problema. Deus não deixa se escarnecer, porque de Deus ninguém se zomba. Aí vai ficar sobre o meu critério, vai ficar sobre o seu critério. Olha para mim aqui. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Aleluia. Não deixa para a colheita vir. Sabe por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quem morre sem Deus vai para o céu ou vai para o inferno? E o inferno é de quem? E o dono da morte de quem morre sem Jesus, o patrão de quem morre sem Jesus é o diabo. E quando ele vem pagar, ele não deixa nenhum atrasado para trás. Ele paga 13º, ele paga férias, ele paga o pagamento, ele paga o salário, de tudo. Porque depois que está lá no inferno não tem como. Me perdoa, eu estou arrependido, deixa eu voltar para pedir perdão. Olha para quem está do seu lado, não jogando piada, mas fala para ele: crente não faz simpatia. Crente não faz simpatia. Crente adora a Deus. Crente adora a Deus. Crente tem comunhão. Crente tem comunhão. Crente busca ajudar o próximo. Crente busca ajudar o próximo. Repete agora para o meu Senhor: porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E quem morreu por mim e por você, irmãos? E quem morreu por mim
eu, o evangelista, o Hélio, congregado junto com ela. Ela, não eu, estou falando o que ela dizia, mas que isso não é verdade. Ela tinha que dizer que nas palavras dela que Deus era porque Deus é revelador. Mas ela dizia Deus é. Mas ela estava com um preço tão alto por essas palavras dela. Ela estava com um preço tão alto por essas palavras dela. E assim, irmãos, quando Deus revela, a primeira coisa que a pessoa pensa, sabe o que é, meu irmão Wilson? Alguém falou para ele. Alguém contou para ele. Alguém disse para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente encerrar 9 horas. Deus está me cobrando para eu entrar no propósito já tem meses. Mas no meu particular, Deus está me cobrando para mim entrar no propósito já tem meses. E eu sei que chegou a hora de eu fazer isso. Porque vai ser muita coisa descoberta.